Entramos em agosto e agora, em que estão minimamente definidas as regras do tarifaço, aquilo que realmente vai entrar em vigor nas relações do tarifaço, vamos analisá-las. E vamos analisá-los a partir do caminho do dinheiro, ou seja, a partir da economia, a partir das condições reais de existência, para depois, lá no fim, a gente chegar à análise política. E nesse sentido, primeira coisa que eu quero apontar para vocês é algo que tem a ver com, digamos, a ponta da produção, a ponta da tecnologia capitalista que temos aqui, que nessa discussão são as terras raras. Leva-se esse nome de terras raras porque são aí elementos químicos difícil de você consegui-los. Não são exatamente extremamente raros, né? Porque, por exemplo, o neodímio ele tem mais do que o ouro no mundo, né? Mas as suas condições de extração são muito difíceis, porque o ouro tem veio. Então, quando você encontra o ouro, você tem um caminho aí de onde encontrar muito ouro. Não é o caso do neodímio, né? Que é uma aí dos 17 elementos das terras raras, né? Ou seja, a China atualmente possui 44% das reservas mundiais, que é o primeiro, e o segundo é o Brasil, né? E vejam, a produção mundial dessas terras raras, 90% está nas mãos da China e 10% está nas mãos do Japão. Sendo que dessa produção japonesa, boa parte das fábricas estão lá no Vietnã. Ora, o que acontece? O próprio Trump quis negociar aí com a Ucrânia, ou seja, o apoio em armamentos para com a Ucrânia, em troca das terras raras. Então vejam que isso é fundamental. O próprio Estados Unidos ele transferiu toda a sua tecnologia de produção de terras raras para a China, né? Abriu mão. E, obviamente, isso foi lá nos anos 90. Agora que todos esses elementos são fundamentais para as big techs, para os celulares, computadores, né? Ou seja, toda a produção de ponta, inclusive armamentista, agora os Estados Unidos está de olho nisso, mas tardiamente. Mesmo porque a China hoje, simplesmente, ela dedica nas suas universidades quase 40 cursos de química voltados para as terras raras. E os Estados Unidos, zero. Portanto, o que acontece? Vejam, se o Brasil tem aí a segunda maior reserva do mundo, né, dessas terras raras, que, conforme eu falei no início, é difícil de extraí-los, muitos desses elementos você tem que fazer aí diluir essas rochas, né, em outros elementos químicos, né, para que você consiga pescar esses elementos químicos, né, para dissolvê-los, portanto, dissolvê-los um a um, né? Às vezes esses elementos estão misturados com tório ou urânio, que além de tudo são radioativos, né? Portanto, vejam que a produção disso não é nada fácil, né? Portanto, é algo aí para o futuro, né? E difícil. Tá no Brasil, mas não quer dizer necessariamente que vai ficar com empresas nacionais. Não vai ficar com o Estado brasileiro, não vai ficar com empresas nacionais, né? Então, esse é o primeiro ponto. E provavelmente seja um dos fundamentais aí nessa jogatina aí do tarifaço. O segundo elemento tem a ver com as big techs e com as grandes empresas de cartão de crédito, que tem a ver com o Pix. Vejam, o Pix ele é gratuito, né? E conforme chegou o Pix, ele primeiro que criou uma certa desconfiança, né? Por isso que muita gente entrou tardiamente para o Pix, porque aquela ideia de
quando o milagre é muito grande, o santo desconfia, né? Ou seja, fazer uma transação bancária sem pagar nenhuma taxinha, porque até então nós tínhamos o quê? O TED e tínhamos o DOC, né? Cada vez que você tinha que transferir para outras contas, para outros bancos, você tinha que pagar uma taxinha, e agora é gratuito. Então, essas grandes empresas estão de olho, né? Querem lucrar em cima disso, sejam elas empresas europeias, dos Estados Unidos e até chinesas agora estão de olho nisso. Vamos ver se o governo vai manter, né, a gratuidade, porque qualquer modificação que envolva pagamento de taxas, isso com certeza depois tem consequências políticas eleitoreiras para pior, né? Lembre-se que é sempre bom lembrar das mentiras que o Bolsonaro, o Nicolas, o Sérgio Moro contaram, né? Sobre o Pix e veja o estrago que foi feito aí, né? Um terceiro fator tem a ver com o dólar, ou seja, esse tarifaço, né, esse jogar aí de 50% que agora foi negociado para menos, tem a ver também com os BRICS. Ou seja, quando os BRICS surgiram, né, era só mais um grupo aí de países para negociar o comércio internacional. Era, em outras palavras, mais um bloco econômico que estava surgindo. Mas depois das relações que tivemos aí de confronto entre Rússia e Ucrânia, a coisa mudou, né? Ou seja, a partir do momento que os Estados Unidos tentou simplesmente comprometer a Rússia em termos do dólar, tanto é que houve aí simplesmente no sistema SWIFT a proibição, né? Da Rússia, além de tudo, simplesmente pegaram as reservas de dólares da Rússia, né, bloquearam, literalmente é um roubo isso, né? Simplesmente o que aconteceu? Aí se esquentou em muito a ideia de fazer transações em moedas que não sejam o dólar, né? Ora, o que tem a ver, portanto, o tarifaço com isso? Como o Brasil é um dos países fundamentais, centrais nos BRICS, lembre-se que o Trump falou que não pode de jeito nenhum perder-se essa hegemonia do dólar. Horas, pouco a pouco, vai se colocando no mundo as transações que não são mais em dólares. Mesmo porque a ideia é o seguinte, né? Por que dois países, digamos, vizinhos, que vão fazer relações comerciais, têm que fazer a relação comercial em dólar e não numa moeda comum, né? Lembre-se que as relações comerciais são feitas em moedas e essa moeda tem que ter um mínimo de confiabilidade e um mínimo de, digamos, força, estabilidade, né? Não pode ser uma moeda que se desvaloriza rapidamente, senão o país que adquiriu simplesmente sai perdendo, né? Portanto, é bom lembrar, a própria história mostrou que o que acontece? O mundo se esforçou do pós-Segunda Guerra Mundial até ali o início da década de 70 em adquirir dólares, que passou a ser a moeda mundial, e veio o Nixon simplesmente fez uma super desvalorização e desatrelamento do dólar ao ouro. Simplesmente, portanto, uma mudança do eixo ali, né? E, obviamente, mesmo assim, o dólar continua sendo a principal moeda do mundo, né? Agora, começa-se a aparecer toda uma dinâmica para sair dessa subordinação do dólar em relação ao mundo, né? E aí isso não interessa de jeito nenhum aos Estados Unidos. Portanto, como o Brasil está como um dos países centrais nos BRICS, obviamente os Estados Unidos também tem que, de alguma maneira, confrontar o Brasil nesse sentido, né? É assim que vocês têm que entender a situação. Sobre as taxações propriamente dito, você vai ter aí o quê?
muitas mercadorias ficaram fora da taxação. Afinal de contas, quando o Trump jogou lá a tarifa de 50%, digamos, o Trump não conhece a fundo cada um dos países, não só o Brasil, mas os outros países do mundo. Aliás, ele mal conhece a dinâmica econômica do seu próprio país, né? Portanto, o que acontece? A ideia é de jogar os 50% e os países correrem atrás para negociar, e muitos deles correram atrás, inclusive o Brasil. Mas vejam, o Trump sequer sabia que as relações Brasil e Estados Unidos são superavitárias para os Estados Unidos. Ele achava que era deficitária. E não. Os Estados Unidos é o terceiro maior parceiro comercial. Lembrando que, se o segundo é a União Europeia, se você separar então os países, você vai ter, em primeiro lugar, a China e segundo os Estados Unidos, né? Porque a União Europeia envolve vários países. E mesmo assim é bom lembrar que os Estados Unidos também tem a segunda menor tarifa cobrada, né? Atrás apenas da Rússia. Então, os Estados Unidos têm condições privilegiadas aqui, não tem uma condição desfavorável. E lembre-se, aquilo que o Brasil manda lá para os Estados Unidos em relação à economia do próprio Estados Unidos é apenas 2,3%. Né? O Brasil é o 17º país nessa relação comercial. O primeiro é o México, não é à toa que os Estados Unidos deu aí um prazo de mais 90 dias para negociar com o México. O segundo é a China, e aí, obviamente, os Estados Unidos tem que ter muito cuidado, né? Porque é uma economia pujante. E o terceiro, né? Que os Estados Unidos aumentou aí de 25% para 35%, é o Canadá, né? Que está nessa queda de braço para com o seu vizinho, né? Portanto, diante desse quadro econômico, né, que você tem que entender, primeiro os Estados Unidos ele joga as tarifas, o Trump, né, joga números mais gerais para depois os países correrem atrás dele, né, correrem atrás dele. E, obviamente, depois que você tem aí a diminuição das taxas. Por isso que aquela famosa eh, ideia de que o Trump, né, em vez do MAGA, ele é conhecido como o taco, né? O Trump always chicken out, ou seja, o Trump sempre amarela, né? O Trump sempre recua, né? Numa tradução mais popular, né? Mas, na verdade, simplesmente é a ideia de simplesmente como vai se negociar com esse país. E aí, agora que a gente vai para a política, né? Porque vejam, essa tarifa de 50% tinha a ver, né? Inclusive, essa foi a prioridade dada pela imprensa, né? Tinha a ver com o ex-presidente, o processo dele, tinha a ver com a perseguição de ministros. Tanto é que qual a sanção que os Estados Unidos pôs para os ministros, né? Simplesmente dificultar a entrada deles nos Estados Unidos, com exceção do Luiz Fux, do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. Os demais tiveram aí toda a dificuldade colocada para a sua entrada. Mas você pensa o quê? Isso não tem repercussão nenhuma. Afinal de contas, os Estados Unidos é a meca do consumo. Eles simplesmente não vão mais para Disney e não vão lá comprar bugigangas. Simplesmente como eles ganham oficialmente R$ 46.600, mas com os penduricalhos passam de 100 mil por mês, esses ministros têm toda a Europa para viajar, para fazer turismo, né? Tem lá, portanto, os países do iluminismo, da renascença, que com certeza dá para eles apreciar muito bem, não faz diferença nenhuma. E, nesse sentido, aquela tentativa do Bananinha junto com seu papai de tentar salvá-lo, acabou, o tiro saiu pela culatra. Aliás, a popularidade do Lula simplesmente aumentou. E
o seu aliado Tarcísio, né, que disse: não, não, vamos liberar aí o ex-presidente Bolsonaro para ir para os Estados Unidos negociar, simplesmente os ministros disseram né, naquele momento, né? É uma coisa simplesmente esdrúxula. E, diante de tudo isso, um outro elemento que surgiu aí para a discussão da soberania. Bom, em primeiro lugar, por acaso o Brasil vai ser responsável pelas suas terras raras ou vai entregá-las de mão beijada? Porque na história brasileira, primeiro, você tem o entreguismo, né? Ou seja, você tem o discurso soberano, mas na prática, na economia, é sempre o entreguismo. Né? Então, acho difícil ser diferente disso, mesmo porque o nosso país, que não investe em educação assim profundamente, aliás, ao contrário, né? Sempre você tem aí a direita criticando a universidade, querendo privatizá-la, né? Então, portanto, se você discutir a produção em cima das terras raras envolve tecnologia, coisa que nós não temos. O outro ponto do Pix, isso, conforme eu já falei, se você mexer no Pix e abrir mão para as grandes empresas, isso vai ter consequências eleitorais nefastas. Né? Veja aí que as mentiras de Bolsonaro, Moro, Nicolas e Companhia Limitada, né, tiveram repercussões nacionais grandes, né? E, além disso, é bom lembrar que nessas taxações que você tem aí, das várias mercadorias, eu digo o seguinte, que logo que o Trump anunciou as taxações, empresas dentro dos Estados Unidos e mesmo estados, né, governos estaduais, é, foram processar, né, foram atrás da justiça. Tanto é que o próprio Estados Unidos, o próprio governo Trump teve que dar uma recuada. Por que o suco de laranja ficou de fora? Né? E é bom lembrar, historicamente, quem produz suco de laranja nos Estados Unidos é o estado da Flórida. E a cada vez que tinha lá uma grande geada, tempestade, que comprometia a produção da Flórida, os Estados Unidos, o Brasil, né? O Brasil exportava para os Estados Unidos, né? E isso afetava os preços aqui. Ora, é bom lembrar que quando foi lançado o Plano Real no Brasil, em 94, os anos ali de 94, 95, 96, você podia comprar suco de laranja, né? Digamos, meio litro de suco de laranja no Farol, né, no semáforo, né, por R$ 1. E veja qual que é o preço hoje do suco de laranja, como está caríssimo. Por quê? Porque o Brasil exporta. Ou seja, como você vai falar em soberania se simplesmente a produção nossa de commodities não é voltada para o mercado interno? Aliás, a exportação é a prioridade, mesmo porque lá no governo Fernando Henrique foi votada a Lei Candir que isentou totalmente de impostos que eram cobrados pela federação e pelos municípios, né, eram cobrados impostos de exportação. Agora não tem mais. Né? Isso poderia ser revertido na reforma tributária, mas isso não é nem discutido, não é nem colocado na pauta. Portanto, mais uma vez, essa é a nossa herança colonial, ou seja, a gente produz com latifúndio, com monocultura e sempre voltado para exportação. Você quer saber? O governo Trump diz o seguinte: foi definido agora as regras, né, das taxações. E se tiver sanções, eles estão dizendo isso, se tiver sanções, vai se revisar esse tarifaço para mais. Você quer saber? Se você tivesse uma cobrança até maior do café e das carnes que ficaram fora, né, que vão ser cobrados em 50%, né, você teria a possibilidade de ter abastecido o mercado interno por um preço melhor.
Aliás, por que o café e as carnes ficaram tão caros? Porque a prioridade é exportar, não é alimentar nosso povo brasileiro, né? Portanto, se aumentar as tarifas, é uma chance de a gente comer carne mais barato, tomar cafezinho mais barato. Veja que como o Brasil e como nossa burguesia aqui não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, está preocupado com seus lucros e com as suas exportações, portanto, correu atrás, né? Eles que sempre defenderam que o Estado tem que estar longe da economia, que o Estado só trabalha, né? Ou seja, sempre rezando o credo liberal, correram atrás aí do governo para salvar sua pele. O governo fez sua parte, deu dinheiro, né? Inclusive trabalhou em cima do BNDES para salvá-los, né? Então vejam vocês que mais uma vez aqui são reiteradas a nossa subordinação, a nossa burguesia que cada vez continua sendo, né? Subordinada, caudatária, sem compromissos com a população brasileira, né? Aqui nunca o mercado interno é prioridade, né? E sim, simplesmente essa é a cara do que vem a ser a nossa burguesia. E não pensem vocês que na sequência, apesar do governo ter trabalhado por salvá-los, na sequência, quando chegar a eleição ano que vem, vão dar o cavalo de pau e não vão estar com o Lula. É como se fosse, sabe o quê? Como se fosse um jogo de futebol de salão, onde tem 10 empresários que jogam futebol de salão, e num belo dia falta um e pegam lá o chofer de um empresário para jogar, para completar o time, e esse é o melhor do time, né? Ele arrasa. Na semana seguinte, quando tiver de novo os 10 empresários, esse chofer, que é o melhor de todos, vai continuar no banco, né? É assim que vão tratar o Lula, né? Porque essa é a cara da nossa burguesia brasileira, né? Não quer saber, ela não tem compromissos nenhuma com o mercado interno. E mesmo o próprio governo Lula, como é que vai falar em soberania se Alcântara não deu um chega para lá dos Estados Unidos, e esses exercícios que estão sendo realizados aí do Exército Brasileiro lá na Caatinga com o Exército dos Estados Unidos? Para quê? Né? Mais uma vez mostra a sua subordinação, né? Não tem, portanto, também é uma balela falar em soberania diante dessa subordinação que se mantém. E vejam que, mesmo assim também, teve que, esses dias atrás, os caras queriam de novo recomeçar a fazer o auê, fazer a bagunça em frente aos quartéis. Teve que o Alexandre de Moraes simplesmente proibir. Os caras queriam reeditar, né, começar o ambiente para reeditar um novo 8 de janeiro. Né? E sendo que o próprio pessoal foi para a cadeia, o processo tá no final aí para o próprio Bolsonaro ir para a cadeia, e os caras queriam retomar tudo isso. Mostra, mais uma vez, como funciona os herdeiros aí da nossa via colonial. Bem, apresentei aqui elementos, creio que diferenciados e novos para vocês, portanto, conto com vocês aí em termos de dar o joinha aqui, divulgar nas suas redes sociais, né? Ou seja, espalhar esse vídeo, né? Se você não está inscrito, se inscreva. E lembrando que no final desse mês vou aqui apresentar para vocês o início do curso gratuito sobre o livro do Mesaros, né? Ou Para Além do Leviatã, que eu já anunciei. Portanto, vão adquirindo aí seu exemplar físico ou virtual para que depois acompanhe aí o curso gratuito. Tá ok? Deixo aqui para vocês 2 vídeos para vocês assistirem, né? Do próprio canal, e sempre lembrando, né, que a capa do vídeo não consegue contemplar tudo aquilo que está no próprio vídeo. Portanto, se vocês não viram esses vídeos, confiram.
Até a próxima e um abraço.